A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Bem, hoje é o nosso 119º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E eu gostaria de fazer algum comentário rápido a respeito do capítulo 3 e capítulo 4 do primeiro livro das Crônicas. É exatamente assim que se fala, primeiro livro e segundo livro das crônicas dos reis, né? Então só fala primeiro livro das crônicas. Bom, a gente percebe aqui alguns detalhes, assim, bem importantes. Na verdade, quando a gente vai ler, por exemplo, um texto tão longo como esse, de uma genealogia que às vezes é tão maçante, é tão complicada, você fala assim, não estou entendendo nada do que está escrito aqui, e de vez em quando acontece isso mesmo, a gente não entende nada, mas a gente deve fazer como aquela brincadeira, já brincou de caça ao tesouro? A gente vai lendo e em algum momento alguma coisa vai destacar, vai te chamar a atenção. Então, aquilo que te chama a atenção, como eu disse ontem, vai lá e circula, vai lá e destaca, depois você faz uma pesquisa, e foi dessa forma que eu li esse trecho hoje. Não é? Então, por exemplo, no capítulo 3, vai falar sobre a descendência de Davi e a descendência de Salomão. No capítulo 4, vai falar sobre a descendência de Judá e a descendência de Simeão. Né? O que pode ser destacado desses dois capítulos hoje? O que pode ser alguns achados que eu posso dizer assim, olha, eu encontrei isso aqui. Né? Eu percebi que tem muitos nomes que terminam com o final El, tipo Otiniel, Gelilael, Jealeléu, aliás, Asreel, Lemuel. Então, esses nomes que terminam com essas duas letras, E-L, que tem essa terminação El, significa o Senhor é Deus. Então, por exemplo, a gente tem o nome Peniel, né? Peniel é casa de Deus. A gente tem um nome aqui, nesse texto que a gente leu hoje, é Otiniel, que significa leão de Deus. Jaalelel significa Deus é louvado. Tem o Asreel, que significa Deus segura, traz segurança. Lemuel é o dia de Deus. Então, El significa Deus. Então, já foi um achado que eu vi aqui. E uma outra terminação, que é o AS, todo nome termina com AS, Adonias, né? Elias, Jeremias. Esse nome AS significa Jeová é Deus, né? Então o nome Jeová é incluso nos nomes que terminam com AS. Por exemplo, Abias, que está nesse texto aqui, significa Jesus, ou Jeová é o meu pai, né? Abias, Abi é de pai. Cefatias, Jeová julga. Acasias, Jeová possui. Ezequias, Jeová é a minha força. Então, o próprio nome Elias, que não está aqui, El significa Deus, e com a terminação AS, Jeová. Então, o nome Elias significa Jeová é Deus. É bem interessante, né? Adonias, que está no nome aqui, significa meu Senhor é Jeová. Adonai, lembra de Adonai, que é Senhor? Então, Adonias, meu Senhor é Jeová. Então, é um achado. Eu achei interessante isso porque começa a despertar na gente algumas coisas diferentes. Um segundo achado que a gente pode procurar no texto quando, mais ou menos quando alguém vai preparar uma ministração, né, que começa trazendo a problemática, então eu vou trazer uma crise. Aí a pessoa começa a falar sobre a crise, sobre a fome, sobre miséria, sei lá, sobre dificuldades e vai trazendo. Aí de repente ele traz uma solução. Olha, Jesus é a solução. Então geralmente
É dessa forma que um pregador ele prepara uma ministração, ele traz essa questão. E o texto aqui da genealogia é bem parecido. Você vê que são nomes infinitos, aquele nome que vai gerando uma monotonia, né? Vai gerando uma coisa assim, vai acabar nunca. Aí de repente surge uma ideia. Eu estou falando do capítulo 4 do versículo 9, onde fala da história de um homem chamado Jabes. Não uma história não, um evento rápido. Começa dizendo que a mãe de Jabes falando que o parto dele foi um parto com muitas dores. E aí Jabes, ele vai fazer uma oração no versículo 10, no capítulo 4, no versículo 10. Então, ele começa a quebrar aquela ideia de fatalismo. Sabe como é que é o fatalismo? O fatalismo é o seguinte: se acontecer uma miséria, um acidente, uma doença, qualquer coisa ruim na vida de alguém, alguém pode dizer assim, não, mas é porque está tudo escrito. Os seus dias estão todos escritos, então não adianta você querer mudar nada que você não vai mudar. Não é assim. A gente vê que a história aqui de Jabes, ele começa a orar e fala assim, que vê aqui no capítulo 4, no versículo 9, fala assim, foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. A sua mãe lhe chamou de Jabes porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o nome do Senhor, Deus de Israel, dizendo, Oxalá, assim, tomara que Deus me abençoe e me alargues as fronteiras e seja comigo a tua mão e me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha aflições. Então a gente começa a perceber que esse fatalismo não pode existir no nosso meio. A gente pode orar, interceder e Deus de alguma forma mudar toda a questão, toda a estrutura. Então, a gente pode pedir para Deus mudar as coisas para as nossas vidas. Então, mesmo que o texto não te chame a atenção, leia ele, Deus vai falar com você, né? É interessante que às vezes você pensa que Deus ele só fala de uma forma, mas dentro da genealogia sempre vai ter alguma coisinha ali que vai te destacar, vai te chamar a atenção, você vai lá, opa, isso aqui, ó, né? É bem interessante. Eu gosto muito de ler algumas Bíblias e eu estou lendo essa Bíblia aqui que chama Bíblia em Esboço. Está ao contrário aqui, né? Porque o celular está de frente. Mas é a Bíblia em Esboço. Ela não é uma Bíblia propriamente dita com os textos, ela só vai destacando algumas coisas. E muitas coisas que eu falo aqui, ela está escrita nessa Bíblia aqui, tá bom? Só para te falar a origem de onde eu estou tirando todas essas coisas, não é uma revelação do céu, alguma coisa, não, está tudo em algum material. Eu já estava até velhinha, a Jussanda já deu uma consertada nela aqui, ficou até legal, tá bom? Então é isso, que Deus abençoe a sua vida e tenha uma excelente leitura.